Seja bem-vindo à primeira parte da quarta aula do curso de Excel para iniciantes. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, a playlist do curso completo está na descrição do vídeo caso você não queira perder nenhuma explicação. Nessa primeira parte da quarta aula nós vamos aprender a criar ranqueamento automatizado no Excel, vamos conhecer as funções C e Cs e entender o que são os operadores de comparação, além de outras funções derivadas das funções C e Cs. Um bom estudo e bora para a aula! Agora eu gostaria de, antes de mais nada, apresentar aqui algumas funções novas para vocês antes da gente começar a voltar aqui para o nosso controle. Então eu vou colocar aula 4 funções parte 2, certo? Aqui nós temos essas funções que nós já vimos. Eu vou copiar isso aqui, vou colar para cá usando o meu atalho Ctrl C e colando com o meu atalho Ctrl V. Bom, a gente já tinha visto essas funções aqui, por exemplo, a função de soma, e aí nós viemos aqui, selecionamos. Perceba que eu utilizei aqui Ctrl Shift para baixo para poder selecionar tudo mais rápido. Vou fazer a mesma coisa agora para o máximo, vou vir aqui máximo, selecionei, fechei, dei um Enter. Agora a mesma coisa para o mínimo, agora para a média, e agora para contar número. Então essas foram os resultados que a gente já tinha feito, as funções que a gente já conhece. Agora eu quero apresentar para vocês mais algumas funções. Uma delas é a função maior. E a função maior, ela é muito parecida com a função máximo. Só que a função máxima ela só te dá o maior número. Então a função maior ela vem com um diferencial que faz aquela diferença. Eu vou colocar aqui maior. E aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5. Os três primeiros, vai. Medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. E aí, o que eu quero saber? Eu quero saber qual o maior valor, qual o segundo maior valor e qual o terceiro maior valor. E isso é possível com a função maior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui maior, nossa função. Vê que aqui ele já fala não intervalo, ele fala matriz. É a mesma coisa, é um intervalo. Então, a gente vai selecionar essa matriz. Eu vou pressionar F4. E F4, você vê que depois de um intervalo, quando você aperta F4, ele trava tanto a primeira referência quanto a última referência. E isso ajuda muito, porque quando eu jogar isso para baixo, nem a primeira referência nem a segunda vai mexer. Então aquele quadro vai ficar fixo. É a mesma coisa que você definir nome. Seria utilizar isso aqui, tá bom? Então eu vou colocar aqui um ponto e vírgula e ele me dá um K. O que é K? O K é o quésimo. E o quésimo é o número que você quer do maior. Então, qual que é o maior? É o primeiro maior ou é o segundo maior? No caso, o nosso quésimo vai ser 1. Só que como 1 está aqui do lado, eu vou colocar essa referência. E essa é a sacadinha. Porque agora, quando eu fechar, eu posso simplesmente arrastar para baixo. Porque o 2 e o 3 já estão aqui. Então, eu tenho o primeiro maior é 35, o segundo maior é 30 e o terceiro maior é 25. Sensacional, não é mesmo? Então, essa é a nossa função maior, e isso você pode usar de várias formas diferentes para o seu controle aí na sua empresa, se você quiser chamar atenção. E da mesma forma que tem o maior, nós temos também a função menor, e é a mesma coisa. A gente coloca igual, menor, vemos aqui, selecionamos tudo, pressionamos F4 para travar a nossa seleção. A gente coloca ponto e vírgula, que é o que pede aqui na nossa sintaxe. E aí depois a gente coloca o quésimo, que está na célula do lado. Então, a gente trava? Não, a gente não trava, porque quando arrastar para baixo, ele vai pegar a referência do 2 e do 3 depois, certo? A gente dá um Enter e agora é só arrastar. Arrasta para baixo. Então, aqui estão os três menores valores que nós temos dentro das nossas variáveis, que são 5, 10 e 15. E olha só que extraordinário. Mais duas funções aqui que podem fazer muita diferença para você. E assim, a gente tem a média aritmética e a gente também tem o valor mediano. É aquele valor que ele aparece exatamente no meio do nosso intervalo. Não no meio de quantidade, mas no valor médio. Então ele é o valor mais aproximado da metade. Então a gente pode fazer isso utilizando a nossa função não maior, a nossa função med. A gente escreve med, coloca o nosso intervalo. Como a gente não vai arrastar, eu não vou nem me preocupar em fechar nada. Só vou dar um enter e temos aqui 20. Então, no caso, a média é 20. Mas med é porque o valor que está no meio do caminho casou de ser 20.
Então, se eu colocar aqui 22, por exemplo, perceba que a média veio para 20,28 e a média ficou 22. Por quê? Porque é o valor que está no meio mais próximo de 20, que seria a média, é 22. Certo? Então é isso, mais uma função interessante para vocês. Bom, agora a função C. Eu vou escrever aqui a sintaxe dela. Então, a gente coloca igual para abrir a função C. Então, a gente coloca C. Aqui o Excel já ajuda a gente. E aí teremos o teste lógico. Teremos valor se verdadeiro e valor se falso. Certo? No caso aqui eu não vou realmente usar essa função. Então, vou jogar ela aqui só para a gente poder estudar ela melhor. O que a gente pode falar sobre aqui essa nossa função? A primeira variável que ela pede é um teste lógico. O que seria um teste lógico? Seria se um valor é igual ao outro, se um valor é diferente ao outro, se ele é menor ou maior do que o outro, ou se ele é maior ou igual, ou menor ou igual ao outro, certo? Então eu vou deixar aqui basicamente quais são esses testes lógicos que a gente pode fazer. Então vou colocar aqui operadores, comparação, que normalmente é o que a gente vai usar sempre que a gente precisar fazer algum teste lógico. Então o que nós temos? Nós temos quando é igual, quando é diferente, quando for maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, certo? Então, vamos lá. Então, por exemplo, quando no Excel a gente cria um cálculo ou cria uma comparação, o Excel ele vai retornar para a gente se aquele teste lógico que a gente fez é verdadeiro ou se é falso. A gente chama isso de valor lógico, o que significa que o resultado, esse valor lógico, ele é um resultado de um cálculo lógico, de um teste lógico que foi feito, certo? Então, para saber se um valor é igual, a gente usa o igual para fazer essa comparação. Para saber se um valor é diferente, a gente usa esse símbolo aqui. A gente abre o menor junto com o maior. Para saber se o valor é maior, a gente usa maior. Para saber se é menor, a gente usa o menor. E é possível usar maior ou igual ou menor ou igual, certo? Que aí no caso são dois testes lógicos. Ele pode ser tanto maior quanto igual, que ele vai ser verdadeiro, certo? No outro não. No outro ou ele é igual, ou ele é maior, ou ele é menor. Não pode ser tanto um quanto o outro. Então eu tenho aqui esses 6 tipos diferentes de testes lógicos que a gente consegue fazer. Então o igual, a gente primeiro avisa que a gente vai fazer um cálculo, porque um teste lógico é um cálculo também. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente coloca 10 igual a 5 e vai aparecer como falso, porque 10 não é igual a 5. Mas se a gente vier aqui e colocar 10 igual a 10, vai aparecer como verdadeiro, certo? Então nós fizemos um teste lógico. A gente poderia também criar um teste lógico usando, por exemplo, um nome. Então a gente poderia vir aqui, abrir um parênteses e colocar Laura. Por que eu coloco 2 aspas no texto? Porque eu estou informando para o Excel que eu estou comparando um texto, certo? Senão ele vai te dizer que não dá para calcular, vai aparecer um erro de nome, porque você está utilizando um texto para realizar um cálculo, mesmo sendo de comparação. Então a gente vem aqui, coloca Luísa, também entre parênteses, também entre aspas, e a gente dá um Enter. E apareceu como falso, porque claro que Laura não é igual a Luísa. Mas se a gente colocar Laura igual a Laura, vai aparecer como verdadeira. Então eu vou colocar Luísa aqui de novo. Eu vou arrastar isso aqui para baixo, só para facilitar para mim não ficar escrevendo tanto. E aí eu vou colocar aqui, a gente só vai trocar o símbolo. Então eu vou trocar o símbolo de igual por diferente. Vai aparecer verdadeiro, porque obviamente se ele não é igual, ele é diferente. Aqui, maior. Maior para texto, César? Claro, porque tem a ordem alfabética. Então, dentro do alfabeto, você tem a ordem. E o maior ou menor, ele respeita também essa ordem alfabética. Então, vamos ver se Laura é maior do que Luísa. E claro que não, porque Laura vem primeiro. Logo, se a gente fosse dar um número para Laura, seria uma ordem numérica menor do que Luísa, certo? Então, se a gente colocar que Laura é, portanto, menor do que Luísa, vai aparecer como verdadeiro. Então, a gente pode usar também
o maior ou igual. Caso exista essa possibilidade de ser, por exemplo, eu estou querendo separar todos os números entre 30 até 40. Só que o 30 eu também vou considerar. Então, se for maior ou igual a 30, ele vai considerar para o cálculo. Caso contrário, se eu colocar só maior que 30, o 30 fica fora, porque 30 não é maior que 30. Então, a partir de 31 começa a ser calculado, certo? Então, o igual entra quando você quer que seja considerado também a variável que você utilizou. Agora aqui, menor ou igual e deu verdadeiro, certo? Então, esses são os nossos operadores de comparação. Agora eu vou vir aqui e, para criar um teste lógico, a gente pode, por exemplo, fazer uma comparação se um campo está preenchido ou não, certo? Que é o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Existe também uma função chamada função sys, que é parecido com a função C, só que ao invés de ter apenas um teste lógico, ele vai ter vários testes com vários valores se verdadeiro. Ele não tem valor se falso, ele só tem valor se verdadeiro. Então todas as condições você tem que conseguir prever, certo? Então é um pouco diferente. Então, por exemplo, a gente vai utilizar isso para fazer o cálculo do preço do produto. Então, se o produto for A gente vai colocar a quantidade vezes o preço do produto A. Se o produto for B, a gente vai pegar a quantidade vezes o valor do produto B, certo? Então a gente tem aqui uma quantidade finita de possibilidades, diferente do C. O C a gente vai usar quando existem muitas possibilidades, que ficaria difícil usar a função sys. Então a gente consegue agregar tudo isso de um jeito mais fácil na função C, certo? Mas isso eu explico melhor, eu preciso de muito tempo para explicar isso. Então, isso eu vou deixar para o meu curso pago mesmo, tá? Mas vamos lá. Qual que é a sintaxe da função sys? É teste lógico 1 e valor se verdadeiro 1. E aí depois já vem o teste lógico 2, para o qual haverá o valor se verdadeiro 2. Que, portanto, só responde para ele. E aí eu posso criar vários. Eu posso criar N funções dessa. E o teste lógico também usa os operadores de comparação da função C. Sempre que a gente for usar comparadores, algum tipo de teste lógico ou de comparação, a gente vai usar esses comparadores, certo? Então vamos lá. Apresentados os dois, agora eu vou vir aqui e vou copiar isso aqui. Eu vou colocar cobrar. Vai ser uma pergunta. Fazer cobrança. Porque se não tiver aqui pago, a gente vai colocar para cobrar. Se tiver como pago, a gente vai colocar ok ou deixar só vazio, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer o preço. Eu vou colocar igual sys e aí o nosso teste lógico. Qual que é o nosso teste lógico? Se isso aqui for igual a A, lembrando que texto sempre entre aspas, qual que vai ser o nosso valor verdadeiro? Vai ser a quantidade, a referência de onde fica a quantidade, vezes o preço de A, que no caso aqui é 30. E como a gente vai arrastar para baixo, o 30 tem que ficar travado, porque ele está fixo, certo? Ele é uma referência fixa. Aí, quando eu der ponto e vírgula de novo, vem o teste lógico 2, que vai ser, se o C2 for igual a B, aí o nosso cálculo vai ser quantidade vezes o preço de B. E vamos travar o preço de B também. E aí vamos dar ponto e vírgula de novo. Vê que a própria sintaxe aqui vai ajudando a gente. Está em negrito aqui, ó. O próximo passo é o teste lógico. Se eu tirar, ele vem para o valor se verdadeiro. Coloquei ponto e vírgula, significa que eu acabei essa variável e aí ele apresenta para mim. Agora você precisa fazer outro teste lógico. E aí o nosso próximo teste lógico vai ser se o nosso C2 for igual a C. Nossa, ainda bem que eu coloquei só 4. Aí teremos a quantidade vezes o preço do produto C. Travado também. Damos ponto e vírgula e aí vamos fazer a última pergunta. Se o nosso produto for igual a D, já ia eu esquecendo das aspas. Aí teremos a quantidade da compra vezes o preço. Travamos, fechamos o parênteses, damos Enter e aqui está o cálculo. Se é A, a quantidade de 30 vai ser vezes o preço de 30. Logo, deu 900. E olha só que incrível isso aqui. Eu não preciso fazer cálculo nenhum. Com essa função aqui, é só eu preencher o controle. Eu não preciso ficar fazendo o cálculo. Inclusive, o cálculo que eu poderia fazer na calculadora para dizer para o cliente quanto que é o preço que ele vai ter que pagar, o próprio controle já dá. Então eu posso arrastar isso aqui para baixo e olha, preço de tudo já está aqui. Legal, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui
pintar esse campo aqui com uma cor diferente para o usuário saber que esse campo aqui ele é preenchido automaticamente. E aí ele não precisa calcular isso, é só ele vir aqui e alterar a quantidade que a nossa planilha já vai dizer para ele exatamente qual que é o preço desse cliente nessa compra. Legal, né? Aí nós temos aqui a data do pagamento. Então vamos colocar aqui alguns casos que foram pagos e alguns que não, para a gente poder fazer a próxima função. Pronto, já coloquei aqui algumas datas. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a função C. O que a gente quer saber? A gente quer saber se essa célula do lado ela está vazia ou não. Se ela estiver vazia, significa que não foi pago, certo? Então, se isso aqui for diferente de vazio, certo? Quando a gente coloca um valor dentro de aspas, significa que é texto. Se ele não tiver nada, se for aspas abertas, aspas fechadas e nada no meio, significa vazio. É o símbolo de vazio. Então, se isso for diferente de vazio, ou seja, tem uma data, significa que foi pago, eu vou colocar aqui, entre aspas, ok. E aí estará como ok esse pagamento. Caso contrário, caso não esteja vazio, quer dizer, caso esteja vazio, o que a gente vai colocar é pendente. Aí eu fecho e temos aqui. Nesse caso, tá ok. Eu vou arrastar para baixo e olha só. No caso, tá ok. Pendente, 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 pendente. E aí, vamos usar aquilo que a gente aprendeu na outra aula. A gente vem aqui em formatação condicional e realce células se for igual a. Se for ok, eu quero que ele fique em verde, certo? E se ele for igual a pendente, lembrando que tem que escrever certo, ele vai ficar em vermelho. Olha só que legal. Aí, o nosso controle ele fica meio que automatizado, porque isso aqui vai ficar vermelhão, feio, pendente, até a gente for lá e preencher a data do pagamento. Legal, né? Então esse é um tipo de automatização de controle. É isso que eu ensino a fazer no meu curso. Agora que a gente já aprendeu a função C e a função Cs, vamos voltar aqui para as funções e eu quero mostrar uma outra coisa. Sabia que todas essas funções que a gente aprendeu a utilizar também dá para usar com critério? Olha só que legal. A gente vai pegar aqui e a gente quer o quê? A gente quer a média do valor vendido só dos produtos A. Olha que louco. Então eu vou colocar igual média. E aqui dentro das médias vai ter um tal de média C. E nesse média C eu tenho um intervalo para o qual eu vou ter um critério, para o qual eu tenho um intervalo da média. Então, o primeiro intervalo ele está ligado ao meu critério. E o segundo intervalo é onde a gente vai fazer o cálculo da média, certo? Então, vamos lá. O nosso primeiro intervalo vai ser esse aqui. Vai ser o intervalo do nosso produto. Onde a gente quer o quê? Qual que é o nosso critério? Produto A. Eu quero a média só dos produtos A. Aí eu dou mais um ponto e vírgula aqui. Vai ter intervalo da média, que vai ser o preço. Então, o preço não. Vamos colocar a quantidade para a gente saber o quanto tem sido vendido por compra do nosso produto A. Aí a gente vem aqui, fecha, dá um Enter e aqui nós temos a nossa média. Então a média de 28,29 produtos toda vez que a gente vende o produto A. Então média, venda, produto A. Certo? Agora eu quero dois critérios. Eu quero a média de venda do produto A que seja superior a 10. Então tem que ser maior que 10 para contar. Ou maior que 20. Vamos ver aqui nos nossos produtos A. Quantos que tem acima de 20? Ah, tem bastante acima de 20, hein? Então a gente vai excluir dois casos. Então tem que ser maior que 20. Certo? E aí como é que eu faço? São dois critérios. Se são dois critérios, a gente vai utilizar média Cs ao invés de média C. Então eu vou colocar aqui. De novo a gente começa a escrever. A gente tinha média C, agora média C. Diferente de média C, o intervalo que a gente quer a média, ele vem primeiro. Por que vem primeiro? Porque eu tenho trocentos critérios que eu posso colocar, certo? Então, primeiro a gente coloca a média, depois a gente vê os critérios. Sempre que eu tiver uma função que tem o C ou o Cs, essa vai ser a regra. Se for, por exemplo, o C vai ser critério, intervalo,
o critério e depois o intervalo do cálculo, certo? Se for com Cs, vai ser primeiro o intervalo do cálculo, depois o intervalo do critério, critério, intervalo do critério, critério e assim por diante, tá bom? Então é sempre assim. Esse é um tipo de questão que cai muito nas provas, por isso que eu tô frisando. Eu sei que é bastante coisa para uma aula, mas eu acho legal frisar isso. E é sempre igual. Você já conheceu a função soma, você já conheceu a função máximo, você já conheceu a função mínimo, você já conheceu a função média. Então essas funções, elas têm variações utilizando a função C e a função Cs. Então tem a média normal, tem a média utilizando um critério, eu quero a média só do produto A, e tem a média com 2 critérios, certo? Mas é a mesma função, ele só tem 2 variações. Então, relaxa, tá bom? Parece muita coisa, mas não é tanta coisa assim. E lembrando que a própria sintaxe da função, ela acaba te ajudando porque ela traz aqui qual é a variável que você precisa informar agora, tipo o intervalo da média. Então a gente já vai incluir aqui um intervalo da nossa média, certo? Ponto e vírgula. Então é o intervalo do critério 1. Qual que é o nosso intervalo do critério 1? É o produto A. Eu vou colocar aqui produto A. Agora, o segundo critério é o quê? A gente quer tudo que for acima de 20. Então eu vou selecionar aqui agora o mesmo intervalo da média, porque a gente só quer incluir os casos que vão ser maior que 20. Lembrando que maior é um tipo de comparação. Então a gente vai colocar aqui aspas para abrir o texto. Vamos colocar o símbolo de maior, escrever 20, fechar aspas, fechar o nosso caso e dar Enter. E tá aqui, 37. Essa é a média, tirando os casos que estão abaixo de 20, certo? Legal, né? Então vê que é uma média bem diferente. Então, tirando os casos que são muito baixos, qual que é a nossa média? A média já subiu para 37 por venda. É bastante coisa. Agora, nós temos, além da média, nós temos também isso para a máxima. Então, a máxima é a máxima só do produto A. Só que a máxima, ela não tem máxima C e máxima Cs. Ó, ela só tem aqui máximo Cs, certo? Então, se eu for usar um critério só, se eu for usar vários critérios, só tem uma função. Ah, não quero aprender a máxima C, eu quero sempre utilizar a máxima Cs. Posso? Pode, não tem problema nenhum, o resultado é o mesmo. Então, se nesse aqui, que a gente tem um só critério, a gente quisesse usar só média Cs, a gente poderia ter utilizado. Então, vou virar um mestre em Cs, variáveis de funções Cs. Faz diferença? Não faz, tá? É mais de você mesmo usar um ou usar outro, tá bom? Então, temos a mesma coisa aqui para a função mínimo. Então, eu quero o mínimo do produto A, que eu tinha colocado, certo? Então, a gente também vai utilizar máximos Cs ou mínimos Cs. Não tem mínimo C e máximo C. Só tem uma variação dessas funções. Então, eu vou colocar aqui igual, máximo Cs. Tem o intervalo do máximo, certo? Então, a gente vai saber a venda máxima do produto A. Então, o intervalo do critério vai ser o produto e a nossa variável vai ser. Então, o nosso valor máximo foi 61. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou bloquear aqui essas variáveis e vou copiar para baixo, porque a diferença é só o começo da função. Então, eu vou colocar aqui mínimo Cs. Ele já vai tirar aqui o resto, deixa eu tirar o resto do texto. Vou dar um Enter. E o mínimo de venda do produto foi 3, certo? Então temos aqui produto A. Teve um cara que comprou apenas 3 produtos. E aí lembrando, a gente tem um quadro pequeno, mas poderiam ser milhares de linhas. E aí você conseguir fazer isso com as funções, você consegue essa resposta muito mais rápido do que, por exemplo, utilizando o filtro como muita gente faz, certo? Então a gente viu a função C, vimos a função Cs, vimos a média, máximo e mínimo utilizando essas funções. Para o máximo, para o maior e para o menor, eu acredito que não tem. Não tem essa questão de colocar o C ou Cs. Então fica só no máximo mesmo. E para soma, a gente pode colocar aqui também. Vamos somar apenas o que for produto A. E aí vem uma coisa bem interessante. A gente pode colocar um quadro aqui, produtos A, B, C, C, D. Essas vão ser as nossas variáveis. E a gente pode colocar faturamento por produto. Olha que legal. E aí a gente vai ter a soma por produto. Aqui aí embaixo a gente pode colocar um total, certo? Com a soma de tudo.
para ter o faturamento total. E aqui dentro a gente vai colocar a função soma Cs. Então a gente vem aqui, vamos colocar soma C, a gente vai colocar um intervalo do critério, que é o produto, vamos bloquear isso aqui, porque a gente vai arrastar para baixo, e aí qual que é o nosso critério? A gente só vai colocar para o lado. Como a gente está dando uma referência onde tem uma letra, você não precisa colocar as aspas, nem parênteses, nem nada, é só colocar a referência mesmo. E aqui a gente vai colocar o intervalo onde tem o preço. Vamos bloquear também, vamos fechar nosso parênteses, dar um enter e pronto. Está somado só o produto A. Agora a gente arrasta para baixo e olha só que incrível. Deu 14.480. Será que está certo? A gente vem aqui embaixo, vou mostrar aqui para vocês. A gente vem aqui embaixo e está aqui 14.480. Deu certinho. Então o que a gente tem aqui? Nós temos cada produto, o faturamento de cada produto dentro dessa lista que a gente deu. E olha que fácil que foi fazer isso aqui, apenas usando função. A gente também consegue ver qual que foi a quantidade de vendas por produto. Então, eu vou colocar aqui quantidade, aqui um quadradinho. Aqui também eu vou colocar soma, mas eu quero que fique como geral. E quero também que fique centralizado no meio. E aí, para saber a quantidade, a gente vai vir aqui em soma, certo? Soma C. A gente vai pegar um intervalo do nosso critério, que é o produto A. Vamos colocar o critério, que é o A. E vamos colocar a soma, que é a quantidade. Aí a gente vem aqui, a gente fecha, damos um enter. E temos aqui a quantidade por produto. E temos aqui disparado o nosso produto A. Foi o produto mais vendido. E é isso. A gente conseguiu, num quadro pequenininho, resumir aqui como que está funcionando essa nossa empresa, qual, por exemplo, que é o produto que tem mais vendas. Lembrando que se você ficou com alguma dúvida, pode deixá-la aqui nos comentários ou enviar um e-mail diretamente para mim através do e-mail de suporte que está na descrição do vídeo. Você também vai encontrar na descrição o link para baixar a planilha da aula e o link para garantir a sua vaga no meu curso completo de Excel, onde de fato você pode ir do básico ao avançado em pouco tempo e descobrir o Excel que garante resultado. E se você quiser me ajudar a espalhar esse conhecimento gratuito para mais pessoas, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e recomenda o vídeo para todos os seus amigos que você sabe que estão precisando aprender Excel de um jeito fácil e rápido. Muito obrigado e até a próxima aula.